Bem-vindos ao Resenha Botafogo. Neste vídeo, vamos ver as últimas notícias do Botafogo e informações sobre a proposta dos árabes para Luiz Castro no Seleção Sport TV. Antes de começarmos, gostaria de pedir que deixem seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Isso é fundamental para garantir que possamos continuar trazendo mais conteúdo e informações sobre o nosso alvinegro. Vamos dar início ao vídeo. Do GE que você está vendo passar aqui na sua tela, uma me chamou a atenção, que era que o John Textor acena com uma valorização profissional para o Luiz Castro ficar no Botafogo. É difícil, hein? Tive acesso às cifras do negócio por uma fonte na qual eu confio. Cifras do Al Nassr. Então. Cara, é um negócio das Arábias, literalmente. Cara. Sim. É para balançar com as estruturas. Por mais que o Textor possa acenar com uma valorização, não vai chegar nem perto do que os árabes estão oferecendo. Infelizmente, né? Que é simplesmente, segundo aquilo que essa fonte me disse, não consegui checar com o próprio Luiz Castro, mas segundo essa fonte me disse, é simplesmente, líquido, livre de imposto, só de salário, 6 milhões de euros por ano, 36 milhões de reais por ano. Não, 6 milhões de euros não precisa nem converter, são 6 milhões de euros. Por ano, livre. Não precisa nem converter. Vamos fazer o trabalho. São 2 anos de contrato. E de troco, assim, ó, um plus, assim, de troco. Ó, você vai vir morar aqui, você não tem história no país, a gente te cede uma mansão avaliada em 2,5 milhões de euros, que ao final do seu contrato, se você cumpri-lo, a mansão é sua. De troco, você ainda leva uma mansão. Não vai ser... Então, assim, não é dinheiro, não tem como. Não tem como. Aí é que tá, talvez a questão... Fugiu desse claro, a questão que envolve a decisão do Luiz Castro, ela não passa por dinheiro. E eu não consigo ver nenhum tipo de juízo de valor. E outra coisa, a multa de 10 milhões de reais... Isso é cafezinho, pros caras. Cafezinho, eles pagam, eles já avisaram que vão pagar a multa. Quando a gente fala, e vocês têm visto esse termo, há uma indefinição, a indefinição é porque não tem um anúncio oficial ainda. A indefinição, no caso, é que o Botafogo tenta, até o último minuto, arrumar uma forma dele ficar. Essa é a indefinição. O homem está a caminho da Arábia Saudita. Se o Botafogo conseguir o prazo, o que deve ser o último jogo dele... É amanhã. É amanhã contra o Magagelas. Se o Botafogo conseguir dar uma reviravolta... É por isso que fala-se em definição. O Botafogo tenta uma improvável reviravolta, porque essa cifra, sinceramente, eu vejo muita gente falar vai abandonar um trabalho no meio, isso seria antiético. Eu não vejo assim. Sinceramente, eu não vejo assim. Ele vai cumprir o contrato, vão pagar a multa rescisória estabelecida em contrato, Rezec, e ele vai ganhar um dinheiro absurdo na vida dele. Absurdo. A questão, assim, pelo pouco... Conversei com o Luiz Castro uma vez, mas pelo que já vi em entrevista, quando participou aqui do nosso programa sobre Copa do Mundo, no período da Copa do Mundo, é claro que a proposta, e os árabes vão muito provavelmente dilacerar o futebol mundial, na medida em que não há como competir financeiramente com eles, e eles já estão na Premier League, enfim. Se o Luiz Castro for... É claro que tem essa questão financeira, mas hoje eu estava pensando sobre isso. O futebol brasileiro é um hospício. Porque o futebol brasileiro que agora está aí, poxa, o Luiz Castro, será que ele vai? Será que ele não vai? 3 meses atrás, o Luiz Castro não servia. Porque o futebol brasileiro é assim. Não para o Textor, né? Não esquece o Textor. Para alguns ele só torcedores. está no Botafogo por causa do John Textor. Exatamente. Fosse um outro modelo, ele não estaria mais no Botafogo, porque aí é a imprensa dizendo que tem que sair, é influencer dizendo que tem que sair, eliminação do Carioca, torcida já dizendo tinha que tem que sair, é um absurdo. Aí é vexame, vergonha, tragédia, tudo. O futebol brasileiro é um hospício. Porque hoje... Sabe que isso nunca mexeu com o Luiz Castro, ele nunca ele curtiu... A única coisa que ele realmente não curtiu no Brasil foi quando invadiram o CT do Botafogo. Então, mas isso é normal no futebol brasileiro. Aquilo foi o único momento que ele se sentiu desconfortável, triste. Mas ele adora trabalhar no Botafogo, adora o Brasil. A questão é que esse número, gente... Não, mas não é... Mas veja fala bem, por si, entendeu? Na medição, é claro que esse número, ele diz assim, vem, mas na medição, esse Luiz Castro que hoje está sendo incensado, olha o Luiz Castro, se o Botafogo perder 3, 4 partidas, poxa... Era melhor ter ido. Já vai para ficar comum, com esse né? cara. Essa insanidade do futebol brasileiro. Você tem que pensar muito.
Porque, assim, uma hora você está aqui, é claro que faz parte da atividade profissional. O Luiz Castro, primeiro, é um profissional que está há 50 anos no futebol, então ele tem todo o conhecimento sobre isso. Mas ganhando dinheiro é outro detalhe, né? Ganhando dinheiro de verdade há pouco tempo, porque ele era dirigente do Porto, aí ele assume interinamente o Porto, aí ele vai dirigir times pequenos como o Rio Depois trabalhou na própria Arábia e depois só trabalhou em na Ucrânia. 19, no Catar, né? Só no em Catar. 19, quando ele vai para a Ucrânia, passa 2 anos e depois 1 ano no Catar e agora esse ano de Botafogo, é que realmente ele tem esses salários gigantes do futebol. Então ele não é alguém que tenha feito fortuna no futebol. Muita gente fala assim, tipo o Messi, tá milionário, o Messi né, ou o Modric, que rejeitaram propostas absurdas da Arábia Saudita por projetos esportivos. O Modric de jogar mais uma Eurocopa, o Messi de preferir morar nos Estados Unidos. Eles sim fizeram fortuna. O Luiz Castro não é alguém que está há anos acumulando salários de técnico de futebol. É uma coisa mais recente na vida dele. Então esse é um fator que também me faz entender eu acho que a inevitável proposta dele. Se ele decidir ir, não há... O que tem nesse momento é assim, o Botafogo está tentando criar condições para que ele diga, vale a pena já que o compromisso é que ele dirija o time até amanhã contra o Magajane, sempre foi o compromisso dele de ficar até o fim da fase de grupos, o Botafogo tenta. É louvável que tente, inclusive. Louvável, obrigação do clube tentar. Agora, eu sei que a gente torce, né, para a escolha pelo coração, pelo projeto esportivo. E o que acontece agora? Os sauditas, eles entenderam o seguinte, é legal financiar a festa na casa dos outros, comprar grandes clubes, ter participação em ligas, mas eles viram que eles podem financiar a festa no próprio quintal deles. Fazer uma liga saudita, e assim, não são jogadores veteranos. O Rubem Neves tem 26 anos. É um jogador titular de time de Premier League. Ele não tem perfil titular da seleção portuguesa. Né? Vamos também... Claro. Quer dizer, a questão financeira deles, eles gastam o que eles dinheiro do governo. Então, assim, o governo elegeu ali 3, 4 clubes, ao Etihad, ao Nasser, ao Hilal, que serão muito fortes, que estão levando os jogadores. O Benzema tem 32, ele teria espaço na Europa ainda. O Kanté, o Mendy, Koulibaly, jogadores que ainda teriam espaço em bons times do futebol europeu. Então, eles estão levando o Ziyech, titular da seleção marroquina. Repito, o Rubem Neves tem 26 anos. Então, eles vão criar uma liga com 4 clubes, mais ou menos, 3, 4 clubes muito fortes, e essa liga vai ser atraente para você negociar os direitos do sauditão. Vai ter uma liga com interesse de você assistir jogadores como Benzema, Koulibaly, Mendy, Ziyech, Rubem Neves... Fora os que ainda podem chegar. Então, a gente está muito impressionado com as cifras do Luiz Castro, mas olha só, até encerrar a janela internacional, a gente pode ter muita dor de cabeça com esses caras. Eles podem vir em outros técnicos do futebol brasileiro. Não, em jogadores. Jogadores. Vou dar uma informação. Não quero ser arauto. Não quero ser arauto do Apocalipse. Não deixa o torcedor... É só uma informação. Vai deixar o torcedor botafoguense sem dormir. Não sei se a proposta é boa, não sei. Agora. Os sauditas já estão sondando, por exemplo, o Tiquinho Soares. Como é que é a situação, quanto que é a multa. A informação é só essa. Eu não sei se vai negociar, se ele quer ir, não sei. Há um flerte. Estão monitorando a situação, por exemplo, do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu estava dando uma lida na entrevista do Koulibaly, por exemplo, que deixa o Chelsea, né? Um dos tantos jogadores que deixaram o Chelsea. E ele falou claramente, eu estou indo pelo dinheiro. Eu vou ajudar dos meus pais aos meus primos. Eu tenho clínica na cidade dos meus pais, lá no Senegal e tal. Eu vou poder dar um upgrade para as crianças todas que eu ajudo, as crianças carentes. A função da religião, ele falou que é uma situação em que ele vai poder se adaptar. Ele claramente falou, eu estou indo pelo dinheiro. Eu vou poder dar conforto para a minha família. Então, você vai competir como desse jeito? Ainda mais que, veja bem, como ele está indo para o Al Hilal, né? São 3 anos de contrato, inclusive, para o Como é uma ditadura, você usa o dinheiro do jeito que você quer e não precisa dar satisfação a ninguém. E como também não tem nenhum tipo de ingerência de fair play financeiro, chega quem é, quanto você quer? Tanto, você, é isso. Não se desespere com essa manchete, tá, botafoguense? Enquanto foi uma sondagem. Ou não. Mas houve a sondagem. Agora que você vai falar pro Botafogo, sondagem, não foi. Não estão dormindo mais. Não, e acho até que não vai ser apenas o Tiquinho. Outros jogadores de outros clubes também vão interessar. Claro. É natural, isso é natural. E há um perigo também maior com
fortificando esses times árabes, né, no Mundial Interclubes. Claro. Claro. Isso muda, né? Você muda completamente o... Os sul-americanos já não começam a ter tanto favoritismo. Aquela semifinal, a gente já não tinha, já estava equilibrado. Flamengo que o diga, exatamente. Né? O Flamengo perdeu de um time saudita. A gente tem que torcer agora para não pegar o campeão asiático, cara. Cair do outro lado. Não, vários deram trabalho. O Ittihad com o São Paulo. Exatamente. É que agora os sauditas no Inter em 2006. É que agora os sauditas vêm com essa tropa para cima da gente, entendeu? Então o negócio esse ano tá bom pro Mundial pro clube brasileiro, né? Se passar pelo saudita, pega o Manchester City. Tá tranquilinho legal, o Mundial esse ano. Suave. Tá suave. Agora, uma pergunta, me permita. Richarlison, você é jogador, aí você tá na sua carreira brilhante, destacando. O cara te oferece, quanto você falou? 30... são 6 milhões de euros livre de imposto por ano. O clube lá, o não sei das quantas lá, Richarlison, você 6 milhõezinhos aqui e tal. Como é que você não vai... Você pode estar estruturado, jogando bem, com a sua família. Como é que você não vai bagunçar o coreto? É até irresponsável não ir, cara. É difícil. A cabeça não tem como. Você acabou de falar, foi o Koulibaly que falou? Koulibaly. Questão da pela grana, família. ele disse, exato. Jeito. Cara, o Benzema, segundo o que eu li, o salário dele é de quase R$1 bilhão por ano, cara. Como é que você não vai, cara? Brincando. Como é que você vai falar não pra isso? Elas estão brincando. Eu entendo. É um país ditatorial. Não, perverso, de regime perverso. Exatamente. Eu acho que, inclusive... São dois pontos de vista de discussão. Eu entendo essa posição. Por outro lado, cara, para um atleta que tem a vida financeira tão curta, que ela se encerra em poucos anos, como é que você não vai? É quase irresponsável. Mas eu acho que é sempre esse ponto que você destacou, que eu já tinha falado aqui, é sempre importante lembrar que é um país ditadura, que o sistema político é uma ditadura ferrenha, que acusado, inclusive, de assassinar jornalistas. Isso, que oprime as mulheres. Opressora, isso. Opressora, entende? E que aí pega o dinheiro e usa como quiser. Não estou aqui, jamais farei juízo de valor sobre quem aceita a proposta. Agora, é muito bom que cada um, que o Benzema, que o Cristiano Ronaldo, que todo mundo que está indo, saiba que você está virando garoto propaganda de um governo ditatorial. Sim. Isso não se pode em nenhum momento... Direta ou indiretamente. Em nenhum momento podemos esquecer isso. Uhum. Você está indo para um país para ser garoto propaganda de um modelo, de um regime absolutamente ditatorial e opressor. Bom papo pro Luiz Castro, que é um cara de mente muito aberta. Pois não, mas... Eu acho, mais do que a proposta do texto... Isso aí é muito importante ser ressaltado, que eu tenho visto que é pouco observado no noticiário esportivo. Sim. Porque é óbvio que a montanha de dinheiro... seduz, encanta, e aí se esquece que todo esse projeto é para ver se dá verniz a um governo ditatorial. Por outro lado, PC, vão sobrar poucos clubes, né, nessa toada no mundo, né? Porque tem muito clube também na mão de ditadura aí pelo mundo. Sim, mas o que acontece lá de forma específica é pegar jogador de futebol para ver se dá um verniz no regime ditatorial. Claro. Pegar jogador de futebol, que é o esporte mais popular do mundo, para dizer assim, não, mas espera aí, olha, tá lá o fulano, tá lá, como você observou, daqui a pouco vamos transmitir o sauditão de uma ditadura, de um governo ditatorial, que oprime, que encarcera, que não permite que se manifeste de forma contrária a ele. Claro. Isso não podemos esquecer em momento algum. Então, mas como você tem clubes na Europa hoje comprados por ditaduras... Sim, mas o Manchester City está na Inglaterra. Sim, então, o PSG... Exatamente. É uma outra cultura, né? São outros modelos. Lá não. Lá eu estou te trazendo, estou te dando o mundo, uma mansão para você morar, tapete voador, todas essas coisas. John Textor, aqui, ó, você tem alguém que argumenta bem, que consegue ter argumentos, na minha visão, superiores aos pouquinhos que você consegue aumentar de dólares em relação ao que o Luiz Castro já tem hoje, que para os padrões brasileiros é um ótimo salário, evidentemente, é um salário espetacular, mas não dá para competir com isso daqui. A ver, saberemos em breve. Já temos o Rafael Sibila para a gente falar de River Plate? O canal Resenha Botafogo é o ponto de encontro para todos os torcedores apaixonados pelo Glorioso. Ao se inscrever no Resenha Botafogo, você fará parte de uma comunidade de torcedores que compartilham a mesma paixão pelo alvinegro. Receba notificações dos nossos vídeos e não perca nenhum conteúdo. Junte-se a nós no Resenha Botafogo clicando no botão de inscrição abaixo e venha fazer parte dessa família alvinegra.